moderno de que a irracionalidade é superior à racionalidade, de que, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, uma coisa que acontece. O cara casa e é fiel à mulher, casou numa igreja católica, prometeu fidelidade e tal, e aí passa uma gostosona lá, ele olha para a gostosona e fala assim, e pensa, nossa, essa mulher é uma mulher atraente, né? Não vou fazer nada. Aí ele é acusado de estar sendo incongruente, está sendo inautêntico. Quer dizer, ele deveria não sentir nada por aquela mulher. Mas que mérito tem? Se ele não sente nada pela mulher, ele não está de maneira nenhuma sendo fiel, ele simplesmente não teve o desejo, não é? Um outro exemplo, nossa, eu fiquei com raiva da pessoa, eu sou uma pessoa má porque eu fiquei com raiva dela. Não, eu sou uma pessoa má se eu fui lá e usei a minha raiva nela, se eu feri ela. Se eu não feri ela, o fato de eu ter sentido raiva é a mesma coisa, sei lá, eu estou com vontade de fazer xixi, em vez de fazer xixi eu continuei dando aula, é o mesmo fenômeno, certo? Eu tenho um impulso interior que me empurra na direção e por razões relativas à maneira como eu estou inserido na vida, que eu sou professor, estou dando aula, eu contenho aquele impulso interior e falo que eu faço o que eu combinei, não é? Mas aí não... A coisa curiosa é que as pessoas são estimuladas a imaginar. Eu lembro de uma música, por exemplo, da minha geração, que fala assim, importante é que a nossa emoção sobreviva. Quer dizer, a emoção é mais importante do que as nossas escolhas deliberadas, as nossas escolhas racionais. E isso, na verdade, significa que ser irracional, ou seja, não pensar, é mais valioso do que ser racional. É uma leitura, veja, é uma leitura possível desse modelo freudiano, de que lá dentro de mim eu tenho impulsos e de que no mundo externo eu tenho que regular esse impulso. Curiosamente, não é uma leitura do próprio Freud. O Freud mesmo, ele tem duas frases dele que são muito nítidas, eu não sei se está exatamente no lugar, mas as frases eu lembro. Assim, o Freud era um racionalista, ele dizia, a voz da consciência é suave, mas não descansa até ser ouvida. Quer dizer, não é para eu ceder aos meus impulsos que eu preciso conhecê-los. Eu preciso conhecê-los para melhor manejá-los. Essa é uma propositura básica do Freud, não é? Da mesma forma, ele falava assim, onde era o id, se a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vê personalidade, que é o depositário dos instintos primários, primitivos, onde era o id, ficará o ego. Quer dizer, a ideia é você, através da razão, transformar os seus impulsos em impulsos valiosos para o seu conjunto de compromissos morais, a sociedade a qual você se insere, né? Isso foi transformado, eu não acho que foi sem querer, tá legal? Eu acho que isso foi transformado especificamente por uma linha de pensamento e tal. Mas isso foi transformado em deixe o seu coração mandar, ouça a voz do seu coração. Só o coração é que diz a verdade, não é? Quando nós temos dois problemas importantes. Primeiro, o meu coração, não sei de vocês, o meu pelo menos é muitas vezes confuso e muitas vezes irracional. Tá certo? Bom, por que eu trouxe isso? Porque existe uma aula de hoje, então eu vou só voltar aqui e vou manter vocês na tarefa, tá? Vou manter essa tarefa para a aula que vem. Leiam de novo a aula, tudo bem, teve o carnaval, vocês foram lá ser evangelizados pela Mangueira, então eu aceito. Não vai. Tem mulher aí na sala, cuidado.
Que é investidor mesmo. Não, ó. Deixa eu fazer uma observação. Eu não fico dando, não devo ficar dando palpite sobre política da igreja, porque eu não sou um especialista. Eu sou especialista em psicologia, mente, linguagem, coisas especificamente mentais. Tá legal? Eu só me manifesto sobre a igreja como um leigo. Claro, um leigo que estuda, não um leigo ignorante, mas eu não sou formado em teologia, não estudei isso, não sou formado como para diplomas, eu não estudei isso, eu tenho uma noção geral da teologia católica, porque sou católico, e tenho uma noção boa de filosofia, que a filosofia é, sem dúvida nenhuma, a ciência da qual a minha descende, a psicologia, mas eu sou um psicólogo, tá? O que eu quero que vocês observem é porque o que tem acontecido muito isso, e particularmente isso tem acontecido muito como um ataque à Igreja Católica. O Leonardo Boff é um exemplo. Eu não acho o Leonardo Boff um idiota, porque eu conheço ele pessoalmente, não conheço. Eu acho idiota o que ele escreve. Tá legal? O autor, Leonardo Boff, é idiota. Pessoalmente ele pode ser um cara brilhante, tem opinião sobre o cara. Como eu acho que o Frei Beto escreve uma coisa idiota, não é o Frei Beto é um idiota, às vezes eu falo, eu acho as coisas que a Marilena Chauí fala bobagem. Eu acho bobagem, eu acho aquilo, né? Só que são pessoas que falam de um ponto de vista de autoridade e muita gente leva a sério. Então, meu combate a esse tipo de opinião em relação a vocês é porque eu gostaria que vocês testassem a versão dessas pessoas, pelo menos conhecendo uma versão diferente, que é a versão a qual eu me alinho, que é uma linhagem, é um modo de pensar diferente. Então eu quero que vocês olhem isso aqui, porque hoje eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de a primeira questão da psicologia, que é o que eu chamo de epistemologia da psicologia. Tá legal? A aula de hoje chama Objeto e Método da Psicologia 1. Que é essa aula? A que se destina essa aula? Ela tem duas direções. A primeira direção é afirmar um modo de pensar a psicologia, que é o meu modo particular de pensar a psicologia, que não é uma invenção completamente minha, mas não é também uma cópia só de um outro autor, é uma visão de vários pensadores, tá legal? E ela tem dois papéis aqui. O primeiro papel é mostrar para vocês como eu penso a psicologia e qual é a proposta de pensar a psicologia que eu estou oferecendo para vocês. Esse é o primeiro papel. O segundo papel é conectar isso com a filosofia de maneira que não fiquemos no ar. A psicologia veio da filosofia. Tá, mas de que jeito ela veio? Aquela história da psicologia, aquela aula que eu dei na semana retrasada, se destinou a colocar um panorama histórico razoável, e hoje eu vou tentar mostrar para vocês a primeira razão, primeira inserção da psicologia na filosofia. Para isso, eu vou propor que, quando a gente pensa a psicologia, a gente tem que pensar 3 dimensões do humano, que são 3 dimensões cujo estudo lançou luzes sobre o funcionamento da mente. A dimensão da cognição, a dimensão da ação e a dimensão da ação, desculpe, a dimensão da emoção. Cognição vem de cognoscere, conhecer, não é? Vamos chamar a cognição também de pensamento. Pensamento
é essa capacidade que o homem tem de produzir um conhecimento que, mesmo que seja sobre o objeto, ele é independente do objeto. Se eu disser para você, por exemplo, pegue a sua caneta e o seu caderno. Eu usei duas palavras, a palavra caneta e a palavra caderno. Essas duas palavras, são sons, né? Elas são... Tudo bem. Ainda bem que não ficou assim da ninguém aqui, senão ia tomar um choque. Elas são palavras, elas são sons, tá legal? E elas vêm da minha mente de uma determinada imagem que eu faço de objetos, não tem cadernos e canetas na minha mente. E na mente de vocês, ela evoca imagens parecidas. Vou chamar de imagens, tá? Não importa que categoria de imagem seja. Que apontam para objetos reais do mundo. Não é? Se eu falo, pegue a sua caneta, dá licença, você vai pensar numa coisa desse tipo. Não é? Elas não são iguais. Essa caneta não é igual a essa, que não é igual àquela, que não é igual àquela, assim por diante. Mas nós vamos usar essa imagem sonora para nos referir a uma imagem mental que a gente tem para poder operar o mundo. Então, se eu falar assim, gente, agora vamos todo mundo levantar e trocar de cadeira. Eu vou falar vou fazer uma sequência sonora, né, que vai se referir ao mundo e que vocês serão capazes de decodificar essa sequência e atuar no mundo a partir dela. Onde que você deixou? Onde que eu deixei meu telefone? Ah, ficou em cima da mesa. Não é? Nós estamos operando no mundo, mental para nos relacionar com o mundo físico, certo? Estão captando? Sim. Isso é o que a gente vai chamar de cognição. Os humanos parecem ser os únicos seres que conseguem fazer isso. Até agora nós não encontramos. Tudo bem, vou evocar de novo aqui uma pessoa especialista em linguagem animal, o mestrado dela é sobre isso. Eles cada um aprendendo, acho que por repetição, né? Porque já teve vários testes, fazendo às vezes com primatas e tudo mais, que fazendo um jogo de memória ele acaba sendo muito superior até mesmo ao próprio humano, né? De gravar sequências ou imagens e tudo mais, e ele tem um desempenho maior. Superior depende, só se você não tiver mediação. Isso aqui, tecnicamente, isso aqui a gente chama de mediação na psicologia. Mediação é o uso de um meio, não é? O meio é algo que está no lugar dele. Se você não tiver uso de mediação, o chimpanzé pode se dar melhor em algum tipo de teste. Se você tiver uso de mediação, você vai ter qualquer necessidade de abstração naquilo que possa ser feita com o uso da linguagem, ele não chega nem perto do humano. Né? A gente vai mantém essa pergunta durante esse curso, porque essa é uma pergunta importante. O que caracteriza a linguagem humana em relação à linguagem dos animais e a aprendizagem humana em relação à aprendizagem dos animais é que isso aqui permite uma coisa chamada reflexão. O que é reflexão? Flexão é voltar-se e voltar-se novamente. Reflexão é uma coisa do tipo pensar sobre pensar. O animal não pensa, o animal pensa, mas ele não pensa sobre o pensamento. Ele não é capaz de pensar só no pensamento o suficiente para aprender algo no mundo que não seja diretamente observável. Quando a gente entrar na teoria da aprendizagem e falar sobre a aprendizagem na cognição e falar sobre a aprendizagem por insight, vocês vão ver isso. Mas, por exemplo, o animal consegue ter grandes sacadas sobre o mundo, desde que ele consiga ver a cena como um todo. Mas por exemplo, ele pensa. Vou dar um exemplo, um chimpanzé, você pega um modelinho da sala, certo?
e um modelo em escala da sala. E na sala, por exemplo, você escondeu, digamos, uma banana dentro daquela bolsa. No modelinho da sala, na frente do chimpanzé, você pega uma banana modelo e coloca dentro da bolsa modelo. Joga o chimpanzé na sala, ele vai direto na bolsa e pega a banana que estava dentro da bolsa. Então ele pensa. Agora, ele pensa, mas ele não consegue pensar sobre pensar. Ou seja, ele não consegue, por exemplo, Pensar fora da bolsa, no caso? Não, ele não consegue saber que ele está pensando, pensar que ele está pensando. Ou pelo menos a gente não tem como saber se ele consegue fazer isso. Isso não seria memorização? Não, é abstração. Ele pegou um modelinho da sala, extraiu a informação dali e usou em outro lugar. É abstração, mas é uma abstração direta, de uma imagem para outra imagem. Não há uma operação do tipo a caneta. Por exemplo, ele dificilmente vai reconhecer essa caneta e essa caneta como sendo exemplares do mesmo objeto. Ele não vai construir essa abstração a caneta. Percebeu? Fora outras coisas mais complexas. A gente anda mais para frente falando nisso. Tá? Mantém essa pergunta também. Tá? Essa pergunta é uma pergunta importante. Mas é isso aqui, que é essa produção de conhecimento humano, vamos combinar, gente. Isso aqui, ó, você não pode atribuir isso aqui ao acaso. Se você achar um negócio, um objeto desse aqui, num meteoro, você vai falar, tem vida fora da Terra, ela deve estar no Facebook, não é possível. Certo? Não, vamos combinar, isso aqui não acontece por acaso. A chance de que isso aqui tenha surgido por acaso é tão pequena que não vale a pena nem mencionar, tá legal? Tá certo? Essa capacidade de produção de conhecimento que nos permite usar regras escondidas na matéria para modificar a matéria de produzir isso é uma característica humana. A psicologia estuda isso. Mas a gente não faz apenas mapas do mundo, canetas, cadernos, casas, telefones, Facebook. A gente também seleciona no mundo o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente atribui valor a essas coisas. Há um valor meio óbvio que a gente atribui de forma muito parecida com os animais. Se eu estou com sede, a água é um objeto valioso para mim. Se eu não estou, ela não é. Tá certo? Mas, por exemplo, o valor que eu atribuo a um caderno, ou a um determinado livro, ou a um determinado gesto humano, ou, por exemplo, o valor que nós atribuímos à mitologia caldaica, vamos dizer assim, à forma de pensar cristã, não é baseado em nenhuma função animal nossa, ela é baseada em um conjunto de funções humanas. Mas elas estão ligadas justamente com a maneira como a gente atribui valor. E qual é a primeira atribuição de valor que a gente faz? É uma atribuição emocional, a gente se aproxima ou se afasta. Né? Eu costumo falar, e eu gostaria de lançar essa ideia para vocês, porque vale a pena vocês testarem essa ideia, toda emoção é um sinal de aproximação ou afastamento. Toda emoção. Tudo que você sente está dizendo sempre, aproxime-se ou afaste. Ela sempre tem uma dimensão espacial. Tinha um psicólogo austríaco, eu acho, Kurt Lewin, um cara da Gestalt, que criou um mecanismo de entendimento disso, que ele chamava psicologia topológica, que mostrava isso. As pessoas se movem a partir da forma como elas atribuem valores ao mundo espacial. Não é? Por exemplo, eu acordei de manhã hoje, saí, dei comida para os cachorros, tomei café, fui buscar a Flora na casa dela e vim para cá. Por causa de um conjunto de valores que eu atribuo que tem como origem as minhas emoções. Eu gosto de ser professor, ela é minha filha, eu dou comida para os cachorros, porque os cachorros são meus, eu me sinto responsável por eles, tá certo?
Essa emoção ou sentimento tem a ver com a forma como o ser humano atribui valor. Nesse sentido, ele se destaca dos animais, porque os animais sempre atribuem valor de uma forma estabelecida pela biologia deles. Os humanos conseguem transcender essa forma de atribuir valor. E atribuir valor a partir de considerações não biológicas. Eu vou citar um exemplo que eu gosto bastante, embora vários psicólogos atuais considerem o altruísmo um valor evolutivamente baseado, né, baseado na psicologia da evolução. Eu acho que eles estão forçando a barra um pouco. Quando eu estava na faculdade ainda, lá em Brasília, tem um zoológico, o zoológico tinha um posto de ariranha. A ariranha é a lontra da América do Sul, é um cachorro marinho, né, ele nada, e é feroz pra caramba, né, bicho, é um bicho de caça em bando. E ele estava andando ali e caiu um garoto no posto das ariranhas, tinha esse cabo do exército, o sargento do exército, eu não lembro, era um cabo, o rapaz era novo, estava engajado no exército. O garoto caiu no posto das ariranhas, as ariranhas assanharam e vieram na direção, ele pulou no posto, tirou o garoto e morreu em virtude da quantidade de mordidas que ele sofreu. Foi um ataque ferocíssimo, mas ele não perdeu a consciência. Então, na hora que tiraram ele, uma pessoa que perguntou para ele: mas por que você pulou no poço? Ele falou: eu não ia conseguir me olhar no espelho vendo aquela criança morrer. Essa observação é uma observação interessante, porque ele não atacou as ariranhas, ele não fez isso. Por exemplo, um cachorro ataca o outro cachorro, um rato. Sem encurralar um rato, ele ataca. Não sei se vocês já fizeram isso, eu já vi rato colocar pastor alemão para correr. Por quê? Porque é a última alternativa que ele tem para sobreviver, é atacar o cachorro. O cachorro encurralou ele. Mas o sargento que pulou no posto das ariranhas, ele não fez isso por uma razão biológica básica, ele fez isso por uma razão moral. Mas ainda assim, uma razão ancorada na atribuição de valores, que os psicólogos estudando as emoções. E finalmente, a ação, o comportamento, que é a maneira como a gente de fato interage com o mundo. A maneira como a gente de fato interage com o mundo depende de vários parâmetros. Um deles é que a nossa ação tem que funcionar. Se eu venho aqui, mexo no interruptor e o interruptor não afeta a luz, o que eu faço? Eu paro de mexer no interruptor e vou mexer em outra coisa, tá certo? Ficou melhor assim ou não? Tá na mesma? Ficou melhor? Pra filmar, não tá bom. Pra filmar, não tá bom. Ficou ruim aí, Flávio? É melhor assim. Assim, né? De um jeito ou de outro, essa interação com o mundo, ela se dá a partir daquilo que a gente sabe, a partir dos valores que a gente atribui, mas ela se dá levando em conta a maneira como o mundo funciona mesmo, né? Se a gente sai pela porta, não pela janela, né? A gente come a comida e não a fotografia do menu e assim por diante, né? Você usa uma expressão: toda emoção te dá o quê? Toda emoção é um sinal de aproximação ou afastamento. A psicologia, olhando essas três dimensões, e aí... só um minutinho. Por que eu estou falando de bases da organização mental? Porque se vocês observarem o estudo, se vocês estudarem a psicologia a fundo como eu estudei, vocês vão ver o quê? Alguns autores consideram que a cognição é a base da organização mental, não é? Outros consideram que a ação é a base da organização mental. Outros consideram que a emoção é a base da organização mental. A teoria da catarse que eu falei é uma que considera que a emoção é a base da organização mental. Ok? Mas essas áreas se sobrepõem. Nenhuma das doutrinas psicológicas relevantes, aquelas que eu apresentei são as principais, nega os três fenômenos. Algumas delas invocam a base na ação, outras invocam a base na cognição, outras invocam a base na emoção, outras invocam a base no cruzamento de duas delas e outras invocam a base no cruzamento das três. Mas os estudos vão se dedicar a isso.
O que a psicologia ainda não conseguiu e talvez não consiga é articular essas três o tempo todo funcionando, né? Sem que você tenha que lidar com teorias diferentes umas das outras. Em certa medida, eu acho que essa dificuldade da psicologia se ancora na negação da filosofia. Aí é uma posição minha que corresponde a alguns autores, mas não a todos, né? Quando eu entrei na faculdade, não sei se ainda é assim hoje, eu entrei na faculdade na década de 70. Eu queria me tornar o grande unificador da psicologia, eu queria ser o Freud. Passado um tempo eu percebi que era um desejo vão e bobo, não é? A ideia de que um único psicólogo consiga formular uma teoria de tudo é uma ideia, digamos assim, bastante adolescente, para ser gentil. Mas eu tinha essa ideia, imagino que vários dos meus colegas da mesma época também tinham, imagino que vários dos ingressantes estudiosos de psicologia tenham essa ideia atualmente. A psicologia se divide, então, em um conjunto de áreas, e essa divisão em áreas, ela pode ser feita de forma diferente conforme o psicólogo, conforme a doutrina, conforme a corrente a que ele se filia, ou as raízes do pensamento dele. Eu vou apresentar uma definição de áreas, uma descrição das áreas da psicologia, que corresponde a uma descrição grosseira, um agrupamento grosseiro em termos de objetivo. Psicologia geral é a psicologia que estuda os processos psíquicos básicos. Psicologia da aprendizagem estuda como as pessoas aprendem e mudam. Psicologia do desenvolvimento estuda como que aquele bebê recém-nascido se torna um adulto. Psicologia da personalidade estuda como as pessoas diferem umas das outras, né, o que pessoaliza a psique de cada um. E a psicopatologia estuda o adoecimento psíquico. Há pessoas que dividem isso de maneira diferente, há autores que dividem isso de maneira diferente. Para mim essa divisão é bastante satisfatória. Não vou andar muito nela. Mas como eu disse para vocês no começo do curso, há duas visões da psicologia. A visão da psicologia como uma ciência que busca entender o mundo de fora para dentro, que olha a mente como um objeto, não é? E a psicologia, que eu chamo de psicologia pessoal, que tem uma relação com o meu desenvolvimento e não com um objeto externo, né? Que é aquela psicologia que eu construo para pensar em mim mesmo. Há várias maneiras de pensar essa psicologia, essas duas psicologias, mas eu acho que essa divisão é boa, por quê? Porque muitas vezes a transição entre essas duas coisas não é uma coisa muito bem feita, não é? A teoria da catarse que eu citei no começo da aula é um exemplo. A ideia de que quando você desabafa, você sente alívio é completamente verdadeira. Se você está com raiva e xinga, a raiva reduz o impulso, né? Você diminui a raiva. Mas se você transforma isso numa prática, cada vez que você ficar com raiva, você xinga, cada vez mais, quando você ficar com raiva, o que vem à sua mente como ação possível é xingar. E cada vez mais a sua emoção se esgota no próprio impulso, tá certo? Então o alívio da emoção começa a se tornar o principal, o objetivo do surgimento da emoção. E aí começam a acontecer dois fenômenos curiosos. Primeiro, você começa a ficar com mais raiva, você começa a ficar com raiva mais vezes, a raiva começa a ficar mais forte, e você começa a xingar mais vezes, e o xingamento começa a ficar mais fácil. Porque aquilo produz um efeito instantâneo, que é o alívio, mas ao mesmo tempo, a sua capacidade de atuar no mundo e mudar aquilo que te irrita, começa a diminuir, porque você começa a agir não em função do conhecimento do mundo. E essa pessoa vai ficando cada vez mais explosiva e cada vez menos efetiva na construção de uma vida produtiva para ela mesma
e para aquele contexto em que ela opera. Não é? Eu vou usar um exemplo extremo disso que eu estou falando, da teoria da catarse, que é o uso da droga. Você fuma quando você bate uma carreira, quando você dá um pico, quando você queima uma pedra, o que acontece? Você joga no seu organismo uma substância externa que, entre outros efeitos, cada uma dessas substâncias que eu me referi produz, afeta várias coisas, mas um dos efeitos é que ela joga num sistema cerebral chamado sistema de recompensa, um pico de recompensa artificial. Se você pega maconheiro, vou citar maconheiro, que é a tribo a qual eu pertenci na juventude, tá certo? O maconheiro, ele fala assim: quando eu fumo eu penso melhor. Na verdade é assim, quando ele fuma ele fica tão entusiasmado que tudo que ele pensa ele acha que é legal. Uma vez a gente estava armando uma expedição para a Serra da Canastra e a gente andava de moto. Naquela época não tinha gasolina, né? Então você tinha que fechar o posto de gasolina e tal. Então você tinha que planejar, deixar gasolina nas fazendas, porque senão você não conseguia ir voltar no final de semana. O posto de gasolina fechava às 6 da tarde na cidade, 7 da noite na cidade, e final de semana não abria, né? 80 e poucos, aí é a época do choque do petróleo. José ainda é assim. O que é? José da Bela Vista ainda é assim. Lá nem posto tem. Na minha experiência, quando minha filha estudava em Araraquara também era. Mas o engraçado. Aí os caras, não, vamos reunir para planejar. Os caras, vamos apertar um. Eu falei, vamos planejar primeiro, depois a gente acende, né? Os caras, vamos fumar, porque eu penso melhor do outro. Eu falei, então peraí que eu vou buscar. Fui em casa de moto, busquei um gravadorzinho, aquele gravador portátil, que era mais ou menos desse tamanho, assim, gravador portátil. Certo? Você precisava de um carrinho para carregar. Com uma fita cassete, eu falei, pode acender. Acenderam, gravei a reunião. No dia seguinte, a gente não resolvemos nada, claro, maconheiro não resolve nada. No dia seguinte, a coisa menos efetiva do mundo é maconheiro, não faz nada. Ele planeja tudo, ele tem muita iniciativa, não tem nenhum acabativo. Por quê? No dia seguinte, voltamos, cara, vamos apertar vamos ouvir o que a gente falou antes. Liguei os caras, que monte de porcaria. Eu falei, claro, velho. Tá todo mundo muito maluco, desorganizou a mente, agora a gente está se sentindo gostoso da baratita, porque acabou de tomar uma injeção de prazer. Então você acha que o que você pensa é maravilhoso, não é uma bobagem. Só que começa a acontecer o seguinte, o cara começa a parar de fumar para fazer algo que ele acha que ele faz melhor e começa a fumar para fumar mesmo. Certo? Esse é um exemplo, quer dizer, a teoria da catarse, que é uma teoria intuitiva, né, que expressa a emoção e sente alívio, acaba criando um conjunto de pessoas que não tem continuidade. Quanto mais catártico for, quanto mais desabafos você fizer, menos efetivo você será no mundo. Né? Quando a gente estudar a emoção, a gente vai ver isso com mais profundidade. Pode falar. Qual seria o movimento natural para conseguir fazer isso? Igual você falou assim, acaba sendo uma válvula de escape. A pessoa está com ira ou com raiva, ou ele vai querer agredir a pessoa, ele vai xingar, ele vai ter uma reação para isso. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, igual você falou, não sei porquê, dentro do meu pensamento, quando você começou a mostrar os ciclos, né, de emoção e tal, eu lembrei assim, gente, como que uma pessoa com autismo consegue lidar com isso? Ele tem esses mesmos traits. Eu falei, ele tem emoção, ele tem ação, e ele aprende também as coisas, né? Às vezes com muito mais facilidade que nós, que somos considerados normais. Certas coisas com mais facilidade, certas coisas com mais dificuldade. Mas ele tem também todos os três, né? A psique dele funciona, só é diferente do mecanismo. Não é só o autista, o garoto que tem síndrome de Down, o garoto que tem limítrofe, ele também tem as três funções. Aí eu fiquei imaginando assim, ele tem cognição, ele tem emoção e tem ação, todos eles três, né? Todos os três negócios. E qual seria o movimento natural? Por exemplo, uma pessoa como autista que está em crise, dependendo do grau dele, às vezes ele fica agitado, a ação natural para acalmar ele, às vezes é abraçar. Às vezes é abraçar, às vezes é permitir que ele se agite. Tem contextos, porque também eles também têm personalidade. A ideia de que
o autismo não é geral. Não é geral, não vale para todo mundo. Do mesmo jeito que você tem garoto com síndrome de Down, ou garoto autista, ou garoto esquizofrênico, que vai, ou pessoa autista, esquizofrênica, síndrome de Down, essa pessoa também foi educada de um certo jeito. E a forma como essa pessoa foi educada também tem relações. Por exemplo, há autistas que não suportam toque. Sim. Há autistas que gostam de toque. Tem vários canais de autistas nas redes, né? No YouTube e tal. E tem vários canais de autistas em que os autistas falam com autistas. E há vários canais de autistas em que os autistas expressam vivências específicas dele. Tem de uma garota inglesa que ela gosta de, por exemplo, pegar pedrinhas, botar na mão e ficar mexendo as pedrinhas embaixo da água. Ela tem uma satisfação enorme com aquela operação tátil. Tem um filme muito bom sobre os autistas, escrito com a orientação de uma autista que é a autista mais famosa do mundo. Ela chama Temple Grandin. Vocês vão achar 2 palestras dela no TED. Ela é uma autista de alto desempenho, que a gente chamou de síndrome de Asperger. Ela conduziu o filme, veio à atenção através de um artigo escrito pelo Oliver Sacks, um grande escritor de casos clínicos nova-iorquino, um neurologista, que escreveu sobre ela um artigo chamado Um Antropólogo em Marte. A Temple Grandin, ela tem um filme que chama Temple Grandin, que é a história dela, né? Que foi a atriz, é uma atriz fabulosa chamada Clary Danes, e ela explica, ela tenta contar como é, o filme tenta contar, e nas palestras dela, ela tenta contar como é a vida do autista vista de dentro, não é? Assim como há outros experimentos importantes desse tipo, né? Há um romance do William Faulkner chamado William Faulkner, acho que ele ganhou o Nobel de Literatura, alguma coisa assim, chamado O Som e a Fúria, que é um exercício muito interessante. Ele conta a história de uma família. Tem uma frase do Shakespeare que diz o seguinte: a história é a história é uma narrativa cheia de som e fúria contada por um idiota. Então ele conta a história de uma família sulista, a saga de uma família sulista no sul dos Estados Unidos, e o narrador é um garoto retardado. Um garoto idiota é uma palavra que se referia originalmente às pessoas que tinham uma inteligência muito baixa, né? Que só conseguem pensar uma coisa de cada vez, né? Então, são experimentos sobre esse ser que não é o ser comum, né? O autista, o esquizofrênico. Então, tem um outro escrito na verdade apresentado pela Madame Secheray, que é A Vida Íntima de uma Esquizofrênica, que é a vida íntima de uma esquizofrênica. Esse é um filme ou um livro? Livro, esses 2 são livros. Esse aqui tem livro, tem filme, e tem 2 palestras dela no TED. Aqui tem filme e TED. A Vida Íntima de uma Esquizofrênica, em que a Madame Secheray era uma psicanalista famosa, importante, no começo do século XX, se eu não me engano, na França ou na Áustria, e ela atende essa garota, e essa garota vai
não é superando a esquizofrenia, ela vai aprendendo a lidar com a própria esquizofrenia e ela tem um diário, no qual ela conta a vida dela, o que ela pensava e como ela se relacionava com a esquizofrenia. O Sonho e a Fúria é uma obra de ficção, esse não é uma obra de ficção e aqui também não é uma obra de ficção. Mas a ficção tem um papel importante, o William Faulkner era um escritor fabuloso, então tem tradução em português, os dois livros têm tradução, o filme tem na rede, no YouTube gratuito, com legenda em português, e as palestras da Temple Grande tem com legenda em português. De todas as maneiras, a grande questão é que essas pessoas também revelam como é que funciona a interação entre isso aqui. Eu não vou tentar explicar o autismo, a esquizofrenia, por enquanto estão muito longe disso, mas a interação entre isso aqui é um problema de todos os humanos, inclusive seu e meu, não é? Eu estou com raiva, eu vou fazer o que com isso, por exemplo? Essa é uma questão que a criança se depara com essa questão basicamente no momento em que ela nasce. Né? Então, o que ela faz? Estou com fome, e vem um peitão, entra na boca dela, na mão, papel, passa. Mas não é vem a mãe dela e dá mamar, não. Ela nem sabe o que é mãe. Vem um trem mole, macio, com uma coisa dentro, que põe na boca. A criança suga qualquer coisa que você der para ela, porque isso é um instinto, ela nasce preparada para sugar. Não é? Muito bem. O que eu vou propor para vocês hoje, como primeira observação do objeto e metapsicologia, é uma espécie de decorrência do Aristóteles. O Aristóteles é um autor que parece ter sido apagado na minha geração. Eu sempre gostei do Aristóteles, porque o nome dele começava com Ari, né? Então, é verdade. Vocês acham que a gente sempre chega nas coisas por alguma razão reflexiva? Não, o nome dele começava com Ari, alguns amigos me chamavam de Aristóteles, eu falei, quem é esse cara? E fui ler a obra do cara, né? E não li toda a obra do Aristóteles, mas li algumas coisas importantíssimas, essa em particular, que eu vou apresentar para vocês, ela está ligada. Ela é uma investigação que o Aristóteles faz sobre a natureza do pensamento, né, que eu vou chamar de razão, motivo e causa. O Aristóteles estava tentando explorar qual é a natureza das respostas que a gente pode obter à pergunta por quê, não é? Então vamos pegar um objeto como essa caneta aqui e vamos observar a queda do objeto. Não é? Quando a gente observa a queda do objeto, a gente pergunta por que o objeto caiu. Aparentemente, porque como a gente usou para fazer a pergunta, a pergunta por quê, né? Porquê? Eu não sei direito, mas eu acho que esse porquê aqui é separado, tá? Depois vocês olham lá no São Google, buscar por nós para ver se descobrem como é que é, mas acho que esse porquê aqui é separado. Como a gente usou a mesma pergunta, a gente acha que a gente obtém a mesma resposta. O Aristóteles, ele investigou isso agora eu não tenho certeza do livro. Eu acho que é metafísica. Se vocês quiserem saber a citação, pergunta para o Fê Afonso, que ele manja pra caramba de Aristóteles. Uma vez eu precisei da citação, perguntei para ele lembrou de cabeça. O Aristóteles fez o quê? Ele tentou estudar as causas. E ele percebeu o seguinte. Ele falou assim, qual é a causa da estátua de Apolo? Não é? E ele falou assim, a primeira causa da estátua de Apolo é o mármore, né? A estátua de Apolo, ela é causada pelo mármore. O mármore é o material
do qual ela é feita. Portanto, se não existisse o material, a estátua de Apolo não existiria. Essa é a causa material. A segunda causa da estátua de Apolo é que ela é a estátua do Apolo, ela não é a estátua, por exemplo, da Ártemis, irmã dele, ou a estátua da Atena, ou a estátua da Hera, é a estátua do Apolo. Então, ela tem uma forma, essa é a causa formal, a forma dela revela que ela é a estátua do Apolo, porque se fosse a estátua da Ártemis, a forma seria diferente. Eu estou claramente distorcendo Aristóteles para parecer o Ari, tá legal? Porque ele foi, nesse sentido, o primeiro, não o primeiro não, mas um dos meus modelos lá. A terceira causa é que a estátua foi feita para homenagear o Deus, né? Ela não foi feita para vilipendiar o Deus, né? Ela é um objeto votivo. Ela foi feita para expressar a adoração àquele Deus, ou a homenagem a ele, ou o respeito a ele. Então ela tinha um objetivo em mente, né? O cara que fez a estátua, ele tinha uma finalidade em mente, homenagear o Deus. Então ele chamava isso de causa final, tá legal? E a quarta resposta que eu posso obter é o escultor com seu martelo, né? Ela foi feita porque um cara pegou um cinzel, pegou uma marretinha e foi lá, foi lá recortando do mármore a estátua do Apolo. Então essa aqui é a causa eficiente. Essa investigação do Aristóteles, só fazer um parênteses sobre o que acontece. É muito comum hoje vocês ouvirem, fulano está superado. Se você ouvir isso, desconfie de quem falou. Esse negócio de estar superado precisa ter um pouco de cuidado. É claro, muitas das coisas que Aristóteles pensava não se aplicam mais. Em alguns aspectos do mundo, certamente, mas elas foram importantes num determinado momento. Mas algumas das coisas dos filósofos, elas se tornam um conhecimento estável e objetivo. Esse aqui é um conhecimento estável e objetivo porque ele nos revela quais são as respostas que a gente obtém quando a gente faz a pergunta por quê. Eu vou ignorar a causa material, porque na psicologia a causa material é biológica, tá legal? E vou examinar a causa formal, que eu vou chamar de razão, a causa final, que eu vou chamar de motivo, que são as palavras que na psicologia me parecem se conectar com as descrições aristotélicas, e a causa eficiente eu vou chamar de causa. Então vamos voltar no objeto. Então vamos lá. Por que o objeto caiu? Então nós vamos ter 3 classes de respostas e eu pretendo mostrar para vocês como essas respostas são diferentes do ponto de vista epistemológico. A estruturação delas, do ponto de vista do pensamento, o tipo de conhecimento elas expressam é diferente. E psicologicamente é bastante diferente, não é pouco diferente, é bastante diferente. A primeira resposta, por que o objeto caiu? Porque os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inversa dos quadrados das distâncias. É uma razão. O que é uma razão? É uma estrutura formal que permite a você colocar uma série de fenômenos dentro daquele mesmo formalismo. Por que o objeto caiu? Porque o Ari está tentando explicar um conceito para o primeiro ano de filosofia. É uma resposta válida. Por que o objeto caiu? Porque o Ari está tentando explicar um conceito. Isso aqui é um motivo da ação, não é uma razão. Quer dizer, não é um objeto formal, mas é um objetivo da ação que está baseado
na intencionalidade de um determinado agente que está ali no contexto fazendo alguma coisa. Tá certo? E finalmente, por que o objeto caiu? Porque o Ari abriu os dedos. Essa sequência é objetiva. O Ari abriu os dedos, o objeto caiu. Se ele não abrisse os dedos, o objeto não cai. Observa, não cai. Tá certo? Quando a gente vai olhar isso do ponto de vista psicológico, a gente vai observar uma coisa bastante interessante. A diferença entre essas três operações mentais é uma diferença substantiva. Você encontra ela na mente mesmo. O Aristóteles estava certo. Por isso que eu falo que esse negócio de fulano foi superado. Tá bom, o que mais? Quanto você vai cobrar por essa bobagem, né? Tipo assim, fulano foi superado. Por quê? Por mim, claro. Típico da dona Marilena Chauí. Fulano foi superado. O processo mental. Por que o objeto caiu? Porque os corpos se atraem na proporção direta de suas massas e inversas dos quadrados da distância. O processo mental a gente pode chamar com tranquilidade de explicação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o acontecimento e encaixar esse acontecimento numa teoria, que é um esquema formal prévio, pré-existente ao acontecimento. No caso, nós estamos usando o formalismo newtoniano, que é a descrição formal da lei da gravidade. Os corpos se atraem no processo, né? A lei da gravidade, ela é tão bem formulada matematicamente que ela permite a gente, por exemplo, construir pontes, atirar mísseis balísticos, escrever, fazer prédios, etc. Como é que é um modelo formal? Não é? Ou a chamada causa formal do Aristóteles. Ele pega uma série de proposições, geralmente um número pequeno de proposições, quanto menor o número, mais valiosa ela vai ser, interliga elas de maneira que elas proponham a refletir certas relações que existem no mundo. Não é? Então, por exemplo, a mesma formalização, os corpos se atraem na proporção direta de suas massas inverso quadrado da distância, que me permite explicar a queda da caneta na aula do primeiro ano, me permite explicar, por exemplo, a órbita da Terra em torno do Sol. É a mesma formalização matemática. Eu consegui construir um modelo tão pequeno que interliga as coisas de uma certa maneira, massa, distância, etc. e tal, que eu preciso apenas postular uma atração entre os corpos chamada gravidade para conseguir explicar com o mesmo formalismo matemático por que a ponte ficou em pé, por que a bala de canhão fez aquela trajetória, por que a caneta caiu na aula do primeiro ano, por que Saturno gira em torno do Sol numa velocidade tal, ou por que a órbita de Marte é de tal tipo, tá certo? E aí é bastante interessante porque o que ela faz? Pensa na operação mental, ela vai reduzir o fenômeno, no caso, massa e distância. Ela vai dizer que se você quiser entender a formalização da queda dos corpos, você vai usar só massa e distância. Então ela reduz o fenômeno, portanto, ela abstrai do fenômeno se ele é uma caneta, se ele é uma maçã, se ele é uma garrafinha d'água, se ele é um planeta. Percebe? Ela abstrai o fenômeno em si. Essa caneta, por exemplo, ela cai do mesmo jeito. Agora eu vou deixar cair até o chão, tá? E na mesma velocidade que esse apagador. Não vou deixar cair meu celular porque quebra, tá? Cai do mesmo jeito, da mesma velocidade. Esses dias eles fizeram um negócio lá no martelo da pena, no vácuo. Tem essas coisas aí na internet. A ideia básica é que esta formalização permite compreender fenômenos. O que é compreender? É colocar mais fenômenos dentro da mesma caixinha. Como ela reduz e abstrai os fenômenos, ela permite classificar eles.
Se eu vou pegar a massa dos fenômenos, eu posso tratar todos os fenômenos que têm massa, certo? Então eu posso tratá-los como fenômenos equivalentes. Se cai uma bola, ou se cai um martelo, ou se cai uma pena, ou se cai uma maçã, não importa, o que eu estou lidando é só com a massa. Então eu estou classificando, ou seja, eu estou criando uma classe de fenômenos que vai me permitir usar aquela formalização. E com isso eu aumento a minha compreensão, eu consigo compreender, ou seja, eu consigo colocar mais fenômenos dentro da minha cachola. Vocês calculem e imaginem, por exemplo, o impacto que teve a formalização newtoniana na nossa capacidade de manipular o mundo. Começamos a fazer pontes cada vez mais melhores, começamos a compreender de uma maneira mais clara os fenômenos astronômicos e fomos andando a uma direção tal que hoje a gente consegue, usando apenas a formalização newtoniana, pegar um foguete, disparar da Terra e traçar uma trajetória para esse foguete que ele atinge uma lua de Saturno ou de Júpiter que fica a um certo caralhão de quilômetros daqui. Tá legal? É um negócio bastante interessante porque ela aumenta o nosso poder sobre os fenômenos que foram classificados. Embora, como ela reduz e abstrai e classifica, tem certas coisas que ela não explica. Certo? O que ela não explica, por exemplo? Por exemplo, o que o Ari está tentando fazer, deixando cair essa caneta tantas vezes aqui na frente de vocês, como se fosse uma arca. Tá certo? Qual é o critério de uma boa razão, de uma boa explicação? Ela é útil. Ela aumenta a nossa capacidade de entender a natureza e, em última análise, chegar a coisas como esse objeto. Percebe? Esse objeto descende diretamente dessa matemática desenvolvida ali pelo Newton, pelo Kepler, pelo Tycho Brahe, pelo Galileu Galilei, pelo Laplace e pelos vários matemáticos que vieram tentando aperfeiçoar esse formalismo, né, que desaguaram nas ideias da teoria da relatividade e nas ideias da física quântica, que nos permitem hoje construir equipamentos que obedecem às leis físicas e que são cada vez mais efetivos, fazer pontes mais finas e assim por diante. Nos permitem também fazer mísseis mais precisos, matar gente à distância com mais facilidade, porque continuamos sendo humanos, tá legal? Qual é o critério de uma teoria? Isso é bastante importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou fazer uma pequena digressão sobre a teoria da gravidade, porque a gente costuma achar que uma teoria é verdadeira ou falsa, ou virá a ser verdadeira ou falsa em algum momento. Eu não acredito nisso. Uma teoria é útil. O que é verdadeiro ou falso é o conhecimento que ela produz. Uma teoria é útil ou inútil. Eu vou citar um exemplo objetivo. Na teoria aristotélica, os fenômenos caíam. A queda dos corpos era explicada pela densidade. Os objetos tendiam para um ponto mais fundo de um poço. Tá certo? Vocês fizeram assim porque vocês ouviram isso, né? Tá. O Newton propôs que não, que havia uma força que agia à distância. Tá legal? Então a teoria, a doutrina da teoria da gravidade mudou, né? Que o que acontece é uma atração recíproca entre as massas. A caneta cai em relação ao fundo da Terra e não a Terra em relação à caneta por causa do tamanho da Terra. O Einstein deu um passo além e falou, bom, se eu estiver na caneta, quem cai é a Terra. Tá legal? E propôs o quê? Que, na verdade, a massa distorce o espaço. Voltou ao Aristóteles. Os objetos caem porque é uma massa grande, ela distorce o espaço de maneira que ela se torna o fundo de um poço. Quer dizer, a doutrina em si, o que é a gravidade em si, continuou mais ou menos intocado. E não faz muita diferença se você está usando uma doutrina aristotélica, ou uma doutrina newtoniana, ou uma doutrina
relativística sobre a gravidade. Mas você aumenta a utilidade. O Newton, ao oferecer aquela teoria e ela ter sido aperfeiçoada, ela permitiu um aumento das explicações aristotélicas e, portanto, aumentou a nossa compreensão e o nosso poder sobre o mundo físico. Ok? O Einstein também. Foi mais ou menos a mesma coisa. Tá legal? Então, uma teoria vai ser útil ou inútil. Ela vai ser útil se ela aumenta a compreensão e ela vai ser inútil se ela dificulta a compreensão. Ok? Bom. E na psicologia? Para que servem as explicações e as razões na psicologia? Para compreender a mente, construir teorias e sínteses e ampliar o conhecimento, para nos apontar o que eu devo olhar agora. Agora que eu entendi isso, para onde eu devo olhar? Não é? Essa é uma questão fundamentalmente formal. Ok? Mas vamos para o motivo. Então, o objeto caiu porque o Ari está tentando explicar um conceito para a classe do primeiro ano de psicologia. O que o Ari está fazendo? O Ari está justificando uma determinada ação com um determinado objetivo. A classe ainda não entendeu completamente o conceito. Nós não sabemos se o Ari atingiu o objetivo dele. Mas ele continua tentando fazer aquilo. Então o motivo, ele é o quê? Na verdade, o motivo, ele é um processo inverso da explicação. A justificativa é o processo inverso da explicação. Em vez de encaixar o fenômeno numa teoria, ele encaixa o fenômeno numa história. Observa, ele constrói um cenário, bota uma entidade ou várias entidades nesse cenário, atribui fenômenos internos a essas entidades, atribui intenções nessas entidades, nesses agentes, e constrói um modelo narrativo. Um modelo narrativo não é uma teoria, não é uma rede de proposições interligadas, é uma rede de acontecimentos interligados, mas interligados também entre si e também com as intenções, os mundos internos dos vários agentes. O mundo interno do Ari, que está tentando fazer isso, o mundo interno dos alunos do primeiro ano, que é o mundo que o Ari está tentando atingir com a aula dele. Estão me acompanhando? Isso é exatamente o contrário. Enquanto a explicação abstrai e reduz o fenômeno, isso aqui faz o contrário, acrescenta ao fenômeno um monte de coisa que não está no fenômeno originalmente, ou pelo menos não é visível no fenômeno sob nenhum aspecto. Nenhum de vocês está dentro da mente do Ari. E se a gente estiver fazendo isso aqui só porque ele quer manipular vocês para vocês assistirem a aula seguinte? Ou a Ari está fazendo isso aqui só porque ele é um cara vaidoso que quer aparecer no YouTube ou qualquer coisa assim? Não dá para saber. Nenhum de vocês é o Ari. Percebe? Como eu não sei se você entendeu ou não, eu pergunto, vocês estão entendendo? Vocês estão fazendo assim, aham. Eu não sei se vocês estão entendendo, eu sei que vocês estão fazendo assim, aham. Percebe? Esse mundo interno que a gente traz para as nossas justificativas, construindo narrativas em que agentes tentam realizar determinadas intenções em situações, ele não é muito bom para lidar com os objetos materiais. Ele não funciona muito bem com objetos materiais, mas ele funciona muito bem com seres vivos. Ele permite, por exemplo, me relacionar com outro humano. Ele permite, por exemplo, entender o comportamento do cachorro. Voltando nos autistas, no autista que você citou, a Temple Grandin, antes de se tornar uma das maiores especialistas em autistas do mundo, ela se tornou doutora em engenharia pela Universidade do Colorado, não tenho certeza da qual ela virou professora. Ela se tornou doutora em manejo não estressante de animais de rebanho. Ela se tornou uma das maiores autoridades em instalações de matadouros. Ela criou matadouros nos quais as vacas morrem sem sofrer estresse. Eu já vi essa teoria dessa daí, eu já vi. Ela mostra o conceito, como que
Isso. E é bastante interessante porque o argumento dela é um argumento puramente racional. Se você mata o gado sem o gado perceber que ele está morrendo, ele não dispara cortisol na carne na hora de morrer. Tá certo? E a carne fica mais macia, dá mais dinheiro e causa menos efeitos colaterais. Tudo que a gente come tem efeito colateral, até alface, tá? Não fica acreditando nessa mundo. A alface não foi feita para ser comida, ela não quer ser comida. A gente aqui quer comê-la, tá legal? Mas esse mundo aqui, ele amplifica e detalha o fenômeno e ele faz o quê? Ele vai acrescentar aspectos ao fenômeno. Na hora que a gente entende a justificativa do Ari ou a justificativa da Temple Grande, a gente entende melhor aquele fenômeno, mas a gente não coloca mais fenômenos na caixinha, o que a gente faz é aprofundar o conhecimento daquele fenômeno específico. Por quê? Que o Ari fica falando desse negócio, jogando caneta, deixando caneta cair durante a aula. Ela aumenta o entendimento. Ela nos permite, por exemplo, ter uma visão, um entendimento melhor do funcionamento do Ari, do funcionamento da Temple Grande, ou do funcionamento de um autista, ou do esquizofrênico, mas daquela pessoa especificamente. Então, enquanto na razão eu estou indo, na explicação eu estou indo para o mais abstrato, no entendimento eu estou indo para o mais concreto. Enquanto na explicação eu estou amplificando o alcance e diminuindo o detalhe, no entendimento eu estou amplificando o detalhe e diminuindo o alcance. Até o ponto em que eu preciso, por exemplo, na clínica, o meu cliente entrou, sentou na minha frente, eu preciso aprender a entender aquele cliente na condição específica em que ele vive. Mesmo que eu tenha várias teorias sobre como as pessoas pensam, sentem e agem. O critério fundamental de uma narrativa não é a verdade nem a falsidade, mas também não é a utilidade ou a inutilidade. Ela faz sentido ou não faz sentido? Vamos pegar uma fábula comum, o lobo e o cordeiro. O lobo estava lá bebendo água, o cordeiro veio beber água, o lobo falou: "Opa, você está sujando a minha água." O cordeiro falou: "Mas você está a montante, eu estou jusante, a água está correndo daí para cá, você que está sujando a minha água." Não, mas se não foi você que sujou, foi sua mãe que sujou. Não, eu sou órfão. Não, então foi ontem que você sujou. Não, cheguei aqui hoje. Quer saber, eu vou te comer de qualquer jeito, você é um cordeiro, eu sou um lobo, foi lá, comeu. Qual é a moral da história? Contra a força não há argumentos, certo? Alguém de vocês conhece algum lobo ou cordeiro que fala? Não. Mas a história faz sentido, né? Ela é verdadeira? Nem a pau. Mas ela faz sentido. E ela, ao fazer sentido, ela nos permite entender interações entre entidades com intenções. Tá certo? Quando ela faz sentido, ela facilita o entendimento. Quando ela não faz sentido, ela dificulta o entendimento. Percebe? E na psicologia, para que ela serve? Para entender a pessoa individual mesmo. A pessoa enquanto entidade autônoma, autopropelida, que toma suas próprias decisões. Construir sentidos, ou seja, como é que essas pessoas produzem futuro. O sentido é sempre um futuro. Né? Eu estou aqui fazendo essa aula porque eu quero que vocês entendam as operações psíquicas e entendam como a psicologia constrói o conhecimento dela. Não é? Isso era um objetivo futuro meu. Pode ser que eu consiga, pode ser que não, a aula ainda não terminou, mas eu estou tentando ir nessa direção. É um sentido. E esse sentido está sempre conectado entre os humanos. Vamos lembrar que o principal objeto da psicologia é o humano, embora os psicólogos estudem animais, o objetivo é obter conhecimento sobre os humanos, né? Esses sentidos estão sempre conectados a projetos pessoais. Por que o Ari está aqui? Sei lá, vou falar o que eu penso, mas cada coisa, cada vez aparece uma razão. Porque eu gosto da aula,
que eu adoro falar, e ouvir o som da minha voz, porque eu gosto do palco, porque eu acho psicologia útil, porque eu me engajei no IAF há muito tempo atrás e acho aqui uma casa, um lar acadêmico fabuloso, porque eu acho importante divulgar certos conhecimentos que eu acho que não são divulgados, porque eu sou vaidoso, porque eu sou um cara legal. Você pode ter um monte de razão aí. E vejam, isso tudo está envolvido num projeto pessoal, gente. Faz 38 anos que eu faço isso aqui. Eu era assistente da minha mãe no começo, mas 38 anos não é sem querer, né? Tá certo? Questionar projetos pessoais. E, finalmente, por que o objeto caiu? Porque o Ari abriu os dedos, que é o que eu chamo de causa. O processo mental que a gente usa para entender as causas é fazer uma descrição, e uma descrição seriada, uma descrição dos objetos colocados numa série temporal. Por quê? Então, se o Ari abriu os dedos, o objeto caiu. Se ele não abriu os dedos, o objeto não caiu. Para que serve o estudo das séries temporais? Porque quando eu formulo uma série temporal, eu consigo, com o passar do tempo, testar se aquilo realmente aconteceu ou não. Se o Ari abrir os dedos e o objeto não cair, a descrição dele está errada. Não há uma relação entre abrir os dedos e o objeto cair. Se o Ari não abrir os dedos e o objeto cair, também a descrição está errada, percebe? A causa, ela nem amplifica, nem reduz, ela corresponde. Ela tenta ser uma série que corresponde, ou seja, para cada elemento do mundo que ela está apontando, tem um elemento na descrição que ela está apontando, e essa sequência ela é correspondente. Para cada um lá tem um aqui. Ela propõe uma sucessão de eventos no tempo que corresponde. Então, como ela corresponde, ela é um modelo descritivo, ela lida com uma sequência de eventos interligados, ela permite a você testar. Se na semana que vem vocês me derem alguma demonstração durante a aula de que vocês conseguem utilizar essa distinção entre razão, motivo e causa, eu vou falar, puxa, a minha aula funcionou. Se eu pegar o ovo, colocar uma panela, jogar o óleo, quebrar o ovo, jogar na panela, o ovo fritar e ficar com gosto e eu comer, puxa, a minha cozinha funcionou. A causa, ou a descrição, que é o que o Aristóteles chamava de causa eficiente. A causa é a principal ferramenta de investigação científica. As teorias são necessárias para gerar sucessões de eventos hipotéticas que serão testadas contra os objetos reais. As justificativas são necessárias para propor motivos e intenções das pessoas que serão testadas pelas pessoas em objetos e eventos reais no mundo. Por quê? Porque os efeitos da descrição são, ela conecta os fenômenos e busca uma consequência, consistência entre essa descrição e o mundo. Então o que acontece? Se eu fiz uma descrição e a descrição não corresponde ao mundo, opa, tem alguma coisa errada na minha teoria, ou tem uma coisa errada na minha justificativa. Percebe? Por exemplo, digamos que a gente acha que o Ari está dando aula só por causa de vaidade. Não é? É um motivo. Aí você faz uma pergunta, acontece, já aconteceu várias vezes, que deixa o Ari encalabrado. O Ari não consegue responder e fala, putz, cara, isso eu não sei, vou ter que procurar.
Semana que vem eu trago a minha descoberta. Esse comportamento combina com aquilo que a gente chama de vaidade? Ah, não combina muito bem, não. Opa, então talvez a vaidade não seja o motivo. Não é? É bastante curioso porque eu estava falando sobre a leitura de domingo lá no grupo da família, eu falei assim, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas acham que as palavras são reais. As palavras são reais, eu estou falando, elas estão saindo aqui, fazendo uma sonora. Mas elas estão comendo o menu em vez de comer o objeto. Elas são reais, mas o mundo é o mundo mesmo. Ali a minha filha, ela tem uma frase, você acha que a realidade objetiva não existe? Chuta uma pedra. Você tem que chutar uma pedra, é um teste básico para dizer para você que a realidade existe, né? O que acontece quando eu faço as descrições e testo elas com o mundo em busca dessas consistências? E das inconsistências principalmente? Eu começo a aperfeiçoar minhas teorias e as minhas histórias. Opa, peraí. Essa teoria não é tão boa assim. Por exemplo, a teoria da catarse. As pessoas que são mais explosivas com o passar do tempo, na minha experiência pessoal, e como psicólogo, elas se tornam cada vez mais explosivas e cada vez menos efetivas. Os maconheiros, na minha experiência, se tornam cada vez mais um bando de bunda moles, com muita iniciativa e nenhuma acabativa. Tá certo? Um bando de gente lesada, como a gente falava na minha geração, que não faz nada prático no mundo, não é? Ela aumenta a minha capacidade de confiar e controlar o meu entendimento do mundo, a minha compreensão do mundo e o meu controle sobre o mundo. O critério da descrição é a verdade. Se ela corresponde aos fatos, ela é verdadeira. Se ela não corresponde aos fatos, ela é falsa. Por exemplo, as descrições do Leonardo Boff, ou as descrições do Frei Beto, ou as descrições da Marilena Chaui. Eu vou usar uma da Marilena Chaui, que ela ficou famosa. O Freud, o Marx e o Einstein produziram uma revolução no mundo, porque o homem achava que era o centro do mundo. Na Idade Média, o homem achava que era o centro do mundo, e ele foi deslocado do centro do mundo, e o homem sofreu uma ferida narcísica no seu ego. Essa é uma fala do Freud, que era muito ruim em filosofia, era um grande observador, um teórico medíocre e um filósofo de quinta categoria, que a Marilena Chaui repete papagueando. Mas se você vai a uma descrição da filosofia da Idade Média, de fato o homem estava abaixo dos céus. Mas o centro do mundo era o inferno. Quanto mais perto do centro do mundo, menos o homem estava no centro da criação, menos importante ele era, não mais importante ele era. Você vai encontrar isso na Divina Comédia, por exemplo. Mas você vai encontrar isso em praticamente todos os filósofos e teóricos medievais. Na verdade, o que o Freud fez, e o Marx fez, e o Einstein fez, e a Marilena Chaui tenta fazer mentindo, porque ela desmente, ela não está baseada nos fatos, ela está baseada numa leitura egocêntrica da realidade. Né? Pode ser que ela esteja mentindo sem perceber, que ela seja ignorante o suficiente para não saber isso. Eu tenho minhas dúvidas, dado o fato de que ela é professora da USP. Tá legal? Ela deveria saber. Se não sabe, deveria saber. Mas o fato é que a fala é mentirosa. O Freud, eu desculpo, porque ele era ignorante mesmo. Tá legal? Ele era apenas um neurologista muito observador e imaginativo. Mas a Marilena Chaui é professora de filosofia. Ela deveria conhecer filosofia medieval o suficiente para saber que o centro do universo no mundo medieval era o lugar mais indigno de todos. E, portanto, Freud não produziu ferida narcísica nenhuma. Veja,
Quando você descobre uma afirmação como essa que eu estou fazendo, eu posso mostrar algum slide a respeito disso, inclusive com desenhos medievais mesmo, há obras, claro que pouquíssimas em português, porque em português só se traduz o que a academia gosta, e a academia só gosta de um certo tipo de pensamento que favorece uma certa corrente política, digamos assim. Mas se você desmente isso, você fala assim, espera um pouco, isso que ela está falando é falso. Se isso que ela está falando é falso, é bom duvidar das outras coisas que ela fala também, né? Só para encerrar. Na psicologia, a descrição é sempre necessária para que a gente possa testar o que a gente está explicando. Uma das coisas que acontece muito na psicologia é dar explicações que são empiricamente falsas, mas que fazem o maior sentido, como a teoria da catarse, para, principalmente, nos meios de comunicação de massa e nos sistemas, agências educativas coletivas, Hollywood, TV Globo, cinema e babá, as descrições são feitas de maneira a tornar as pessoas cada vez mais facilmente manipuláveis. A teoria da catarse tem essa função, ou tem esse efeito. Talvez ela não tenha tido essa função originalmente, mas na medida em que ela produz esse efeito, começou a ser usada pelas pessoas. Para a semana que vem, vocês vão dar uma olhada nisso aqui. Está no Drive, né? Está no Drive. E vão, em PDF, e vão ler um paper que vai estar no Drive chamado Modismos Científicos. É um artiguinho curtinho, não tem muita coisa, é meu mesmo. Modismo científico. Modismos científicos. Vão pegar essa tabelinha, vão pegar a outra tabelinha, que tem as duas tabelinhas que tem no final da aula passada, e vão pensar um pouco sobre isso, sobre as explicações psicológicas que vocês têm encontrado no mundo aí, tá ok? A aula que vem a gente vai discutir como isso acontece, como essa manipulação acontece, ok?